Olá! Possivelmente um dos tópicos aí que é mais esperado, que é mais aguardado, você vê aí quando a gente está dentro desse assunto de redes sociais e econômicas, é o famoso fenômeno do mundo pequeno, né? Ou também conhecido como 6 graus de separação, tá? Então, ah, essa sequência de vídeos aí é sobre esse assunto, né? Um assunto aí bem conhecido, bem pop science, vamos dizer assim, né? É, acho que muitas pessoas aí já ouviram falar daquela história de que você está separado de outras pessoas do mundo em 6 passos, né? Então, né, você de qualquer outra pessoa do mundo está separado em 6 passos. Não é bem isso aí, né, o que acontece, mas vamos começar estudando isso daí, tá? Então, o que que é esse tal desse fenômeno aí, né? 6 graus de separação ou fenômeno do mundo pequeno, tá? Bom, uma coisa que é uma característica de redes sociais é que elas têm vários caminhos curtos, tá? O que que significa esses caminhos curtos? Na verdade é assim, você tá lá com a tua rede de conexões, né? São várias pessoas aqui, né? Conectadas. É, e aí, ah, a ideia é que, tudo bem, você pode ter muita gente aqui nessa rede, tá? É, porém, para você sair. Então, como é que é aqui, né? Aqui são os nós são pessoas, as arestas são conexões entre as pessoas, né? Tipo, se elas se conhecem ou algo assim, tá? Para você sair de um ponto e chegar no outro ponto, tá? Geralmente, tá? E essa palavra geralmente ela é muito importante aqui. Geralmente você usa poucos passos, né? Passos que eu digo é assim, né? Tipo, aqui você deu um passo, aqui você deu outro passo, aqui você deu outro passo, aqui você deu outro passo, tá? É, claro que existe assim, tipo, por exemplo, existem vários caminhos, né, para você chegar numa certa pessoa, tá? Mas quando a gente fala desse fenômeno do mundo pequeno, a gente geralmente tá falando assim do caminho mais curto, tá? Então, por exemplo, sei lá, se eu quero sair desse cara aqui e chegar nesse cara aqui, tá? Eu tenho vários caminhos. Eu tenho um caminho que vem aqui, por exemplo, em vermelho, né? Aqui. Eu tenho um outro caminho que seria esse em verde aqui, ó. Assim, assim e assim. E eu tenho esse outro caminho em roxo aqui, ó, por exemplo, né? Assim, assim e assim, tá? Então percebam que o caminho vermelho ele é um caminho com 4 arestas, né? 4 ligações. O verde ele tem 3 ligações o verde tem 3 ligações e o roxo também tem 3 ligações, né? Então tá, o roxo e o verde eles acabam empatando aí, né? Então a gente diz que o A está a 3 passos, né, ou 3 arestas de distância do B, tá? A distância, na verdade, do A para o B é 3, né? Quando a gente fala distância, a gente sempre está supondo a distância do menor caminho, tá, entre eles. Então, você não vai falar que a distância do A e B é 4, porque, na verdade, existe um caminho de tamanho 3, né, que conecta o A e o B, tá? É... E aí, assim, é óbvio que você pode pegar lá, por exemplo, o gráfico da amizade de todas as pessoas do mundo aqui, né? Você pode montar esse gráfico, quer dizer, teoricamente você poderia montar esse gráfico. E o que que acontece no tal do fenômeno do mundo pequeno é que, em média, se você quer sair de um ponto e chegar num outro ponto, em média você vai percorrer, tá? 6 passos, né? Isso não significa que existam dois carinhas aqui, tá? Que você vai precisar, por exemplo, de 10 passos. Talvez exista, mas em média, tá? É uma média, né? Em média você precisa 6 passos. Às vezes você precisa de menos, às vezes você precisa de mais, tá? É... E em média é 6 passos, né? Mas assim, sempre isso daí acontece.
Nem sempre, né? Na verdade, de onde que veio essa história aí dos 6 graus de separação, tá? 6 graus de separação veio dessa primeira experiência aí feita por esses, acho que ele é um sociólogo, um psicólogo, Stanley Milgram, tá? Ele tem diversos assim experimentos que ele fez assim famosos, assim, né? Então tem esse daí dos 6 graus de separação que a gente vai comentar, mas tem outros também assim bem até polêmicos assim. Existe até um filme desse cara que se vocês tiverem interesse aí de ver, tá? É, eu acho que foi na década de 60 aproximadamente. Agora não tenho certeza, mas eu acho que é década de 60, tá? Então assim, nesse experimento que o Milgram fez, ele falou assim, ó, você tem diversos participantes que você tem que encaminhar a carta a um certo alvo, tá? Quer dizer, seria uma outra pessoa, né? Esse alvo, ele tem um nome, uma cidade, um endereço, né? Você conhece todas as informações. Só que nesse experimento aí, os participantes só podiam enviar essa carta para conhecidos, tá? Então, vamos supor que você te deram lá a tarefa para enviar essa carta pro, sei lá, pro João da Silva, que mora em, não sei, em Manaus, na rua 15 de novembro, né? Número 20, tá? Você não conhece quem que é o João da Silva que mora em Manaus, nessa rua ali, né? Quer dizer, pode até acontecer de se conhecer, mas assim, seria uma coincidência muito grande, né? Então, o que que você tem que fazer? Você tem que falar assim, deixa eu enviar para algum conhecido que talvez, né, talvez esteja mais próximo desse fulano, né? Eu imagino que talvez você queira buscar, por exemplo, ou alguém da tua mesma cidade que você já ouviu falar que foi para Manaus, ou você mesmo conhece alguém que mora em Manaus, quer dizer, então assim meio que baseado nessa ideia assim de tipo tentem mandar a carta e tente chegar e faça essa carta tentar chegar no alvo, né? E daí é, o resultado do experimento que foi assim, mais ou menos um terço das cartas chegaram ao destino, tá? Então não foram todas as cartas que chegaram no destino. É, eu não sei as razões para esse um terço aqui, tá? Eu não sei as razões. Você pode até ter razão do tipo assim, os caras desistiram do experimento ou não encontraram o caminho, sei lá, né? Tá? Mas as que chegaram fizeram isso numa média de seis encaminhamentos da carta, tá? E é daí que surgiu toda a história dos 6 graus de separação. Então, assim, quando a gente começou a falar de grafos, mais pro início do curso, que foi assim, tipo, vamos dizer, a base para a gente falar de todas as coisas que a gente viu até agora aí, né? A parte de grafos, né? Eu comentei alguns experimentos que foram feitos aí, por exemplo, no, no MSN lá, que era aquele aplicativo de chat lá da Microsoft, hoje não tem mais, né? Então eles fizeram no MSN, tem aquela questão que fizeram para os atores de Hollywood lá, considerando lá o Kevin Bacon como um cara central. Tem também na parte científica aí da matemática, que pega lá o Paul Erdos, né? Como um cara central. E assim, cada experimento, os experimentos não chegaram sempre nesse número 6, né? Nesse número mágico 6, tá? Inclusive, acho que eles chegaram em números menores até. É, eles chegaram, sei lá, 4, 5, algo assim, né? É, talvez porque esses experimentos eles são mais atuais e a gente tem o conhecimento da topologia da rede, a gente tem o conhecimento da rede, né, em si. Aqui não, aqui os participantes eles tinham que simplesmente não sabem o que está acontecendo, né? Então, às vezes você envia a carta também por caminhos que não são os caminhos mais curtos, tá? E isso é um detalhe importante que eu tô falando para vocês agora, né? Tipo, nem os participantes, olha só que interessante isso. Se você faz um experimento desse do computador, você sabe qual que é o grafo, né? Você fala pro grafo, envia do A pro B usando o caminho mais curto, né? Qual que é a média de encaminhamentos? É tanto, né? Agora, nesse experimento do Milgram, olha, a parte interessante é que, assim, os participantes, eles sabem onde é que está o alvo, né? Mas não sabem, não conhecem a topologia da rede.
Eles não conhecem como é que ela é a rede, eles só conhecem, assim, tipo, os vizinhos dele na rede, né? Que são os conhecidos, tá? Então, se tem uma outra parte, na verdade, quase, né? Você só conhece aquela parte local ali, assim, mas assim, de maneira global, você não tem a visão da rede. E mesmo assim, você conseguia mandar em 6 passos, tá? Isso é bem interessante que a gente vai continuar nesse papo aí depois, tá? É, bom, então, o que eu comentei aqui, né? Dois fatos marcantes aí do experimento. Redes sociais têm vários caminhos curtos, beleza, né? Então, tipicamente, você está falando de um planeta com 7 bilhões de, 7 bilhões de habitantes aí, indo para 8, né? E você consegue encontrar caminhos de tamanho 6, né? O que é, assim, bastante impressionante isso, né? É, e o outro fato que eu comentei ali, que as pessoas, sem um mapa global, elas são eficazes em encontrar tais caminhos curtos, tá? Então, assim, você não tem um computador que tem o conhecimento de todo, né? As pessoas não têm o conhecimento do mapa, da estrutura toda da rede, mas mesmo assim elas conseguem encontrar os caminhos curtos. Então, a gente vai querer modelar isso de maneira com um modelo formal, né? Um modelo matemático, vai ser um grafo, na verdade, né? Modelo formal, de forma a tentar explicar essas duas coisas aqui, tá? É, bom, tem algumas observações aqui, né? O primeiro fato parece ser fácil de acreditar. Bom, não sei se é tão fácil, talvez a gente já tenha acostumado com isso, né? De saber, talvez, dessa curiosidade aí dos 6 graus de separação, tá? Mas o segundo fato ali, ele é um pouco mais complicado, né? Quer dizer, é, tem algumas coisas aqui que influenciam, né? Por exemplo, se eu falasse para você, envia a carta à pessoa que tem o CPF, esse CPF aqui, né? Isso aqui daria errado, tá? Porque você não sabe quem que tem CPF, você não tem a mínima ideia para onde você tem que mandar, né? Então, assim, de certa forma, você tem algumas, para você, mesmo você não conhecendo o mapa global, você tem algumas informações aí que te ajudam, né? São as informações geográficas e, de certa forma, sociais, né? Tipo, se pediram para você mandar a carta para não sei, para um banqueiro, talvez você queira também usar o fato do cara ser um banqueiro e mandar para pessoas que têm alguma relação aí com o banco, né, também, tá? O que eu quis dizer, assim, mais nessa parte aqui de círculos sociais aí também, não é só a parte geográfica, né, tá? Mas beleza, vamos vendo cada coisa aí na sua hora. Tá? Então, a gente gostaria, como eu falei antes ali, de obter os modelos formais que explicam aí essas duas características, né? Por que que a gente quer obter modelos formais? Bom, como sempre, a gente sempre quer uma formalização, uma teoria por detrás, né? A teoria ela serve para a gente conseguir prever coisas e para a gente fazer, às vezes, experimentos, né? Tá? Da mesma forma que você tem lá uma equação do movimento retilíneo uniforme, da aceleração, alguma coisa assim, né? Isso te ajuda para você fazer previsões, né? Então, é exatamente isso que a gente quer aqui, tá? Então, uma primeira tentativa, né, seria a gente fazer o que está nessa figura aí. Assim, ó, suponha que, né, você aqui, tá aqui você, tá? Suponha que você tem 100 amigos, tá? Então tá aqui, tem os 100 amigos aqui, né? 100 amigos, tá? Claro que aqui está representado só 5, mas é como se tivesse aqui, tipo, 3 pontinhos aqui, tivesse vários, né? Então se tivesse aqui, nesse nível, você tivesse 100, tá? É claro que, assim, 100 é só um chute, né? Você pode até ter bem mais do que isso, né? 100 conhecidos, tá? Mas assim, só pra gente chutar baixo aí pra ver o que acontece. E dar um chute assim com um número redondo, né? E aí, cada um dos teus amigos, você também pode supor aí que tem mais ou menos 100 amigos, tá? O que acontece é que, assim, se você conectou com 100 amigos e cada um dos teus amigos conecta com mais 100 aqui, tá? Então, nesse nível aqui
dessa árvore aqui, né? A gente teria 100 ao quadrado, que é igual a 10 mil, tá? 10 mil pessoas. Bom, se você continua com essa história aqui e pega lá mais um nível, né? Então cada um desses caras aqui tem mais 100 amigos, tá? Você teria um terceiro nível que você teria 100, né? O 100 ao quadrado vezes 100, que daí daria 100 ao cubo, certo? E aí você não precisaria de muitos níveis aí para chegar assim, tipo, na quantidade de pessoas do planeta Terra, né? Tem que fazer uma conta aqui, mas provavelmente, quer ver, ó, 100 ao cubo já daria, então, 100 quadrado, cubo. Aí, vamos fazer assim, né? Vamos fazer aqui. Então, daqui a 100 elevado a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Acho que 5 já dá, ó. Ponto, ponto, ponto. Então aqui ponto do mil, do milhão, do bilhão. Tá, com 5, em 5 níveis você já estaria aqui nos 10 bilhões, né? 10 bilhões de pessoas, certo? Então talvez fosse necessário só 5 níveis nessa árvore aí, né? Bom, o problema é que a coisa na prática ela não funciona assim, tá? A gente já falou lá do fechamento triádico, né? Em algum momento aí. E o fechamento triádico faz que, na verdade, você tenha assim, diversos triângulos aqui nessas redes, né? Tá? E esses triângulos, então, talvez, na verdade, assim, tipo... Quando a gente volta aqui, né, naquele modelo anterior, aí, esse modelo ingênuo, na verdade, o amigo do teu amigo, esse carinha aqui, talvez seja teu amigo também, né? Talvez ele esteja... Na verdade, ele não deveria estar aqui, ele deveria estar aqui, né? Tá? Então, o amigo do teu amigo talvez seja teu amigo também. Por quê? Porque as pessoas elas tendem a se agrupar, né? Fechar triângulos, formar clusters de pessoas. Então, na verdade, se você pega aqui, ó, é, e olha esse é esse primeiro nível aqui, talvez você não tenha 100, talvez você tenha, sei lá, 50, né? Enfim, a gente não pode também ficar chutando assim, né? Tá? O problema, eu só estou mostrando que tem um problema de você considerar considerar essa abordagem aqui, tá? Mesmo que você chegasse em 5 níveis, que daí você seriam 5 passos e você conseguisse alcançar qualquer pessoa do mundo em 5 passos, mas a coisa não funciona assim. Você tem bastante fechamento triádico, clusters de pessoas e isso prejudica aí como é essa forma de você, né, entender qual que seria essa altura aqui, tá? Para daí chegar na conclusão que a altura 5 bastaria, né? Não, por causa desses clusters, fechamento triádico, a gente não sabe exatamente como proceder agora, né? Tá? Então, é, aí que surgiu aí esse famoso modelo do Watts-Strogatz, tá? Modelo de Watts-Strogatz. Isso daqui acho que foi. Então foram esses dois caras aqui. Acho que foi, se eu não me engano, foi em 1997, tá? Que eles chegaram com esse modelo aí, tá? Eles têm os dois. Agora não sei se é os dois, mas acho que é os dois que fizeram um livro meio assim, tipo ciência para leigos, assim, sabe? Explicando essa história do mundo pequeno e tal. Então, talvez, se você se interessar, você pode ir atrás também. Então, tem um livro lá desses dois caras aí. Bom, como é que foi a ideia deles aí para explicar com um modelo formal de grafo aí o que acontece aí para o mundo ser pequeno, né? Então, nesse modelo, as pessoas elas estão numa grade 2D, tá? Como é que é uma grade 2D? Uma grade 2D é assim, tipo, o teu grafo ele é, na verdade, assim, ele é de uma grade. Uma grade, igual, assim, ó, uma grade, tá? Grid. E aí, tá, então nessas intersecções aqui que estão os vértices, as pessoas aqui, tá? Então, a ideia de você modelar isso daqui numa grade é você indicar proximidade geográfica. Então, por exemplo, você tem esse carinha aqui, está próximo desse conglomerado aqui, porque geograficamente eles estão próximos, né?
É, claro que isso daqui se estenderia, né? Se estenderia para todos os lados aqui, mas daí você pode pegar outros caras aqui, eles estão próximos, de acordo com essa grade, justamente pela proximidade geográfica, tá? Então, sei lá, medida em metros, quilômetros mesmo, tá? Bom, na verdade, não é simplesmente assim. Ele tem um parâmetro aqui, um parâmetro R, que indica assim, que um nó tem link para outros num raio de R passos na grade. Então, na verdade, é um pouco mais complexo do que isso. Porque se você tem assim, tipo, vamos pegar um nó central aqui, sei lá, uma grade aqui, com um nó central, tá? Uh, Aí você tem os nós que estão em volta dele aqui, e você tem ainda os que estão em volta, né, dessa volta aqui, tá? Então, por exemplo, se o R é igual a 1, tá? A gente faz as conexões só assim, tipo, com, com os caras aqui que estão imediatamente ao redor dele aqui, tá? A gente tá pensando nessa distância bem assim, tipo, norte, sul, leste, oeste. Acho que nem chega a fazer assim, né? Mas também isso não vai influenciar assim, pra gente, tá? É, E aí, beleza. Agora você pega quais são os nós de distância 2, tá? Então, se o R for igual a 2, se o R for igual a 2, né, o R igual a 1 são essas arestas que eu marquei em vermelho, tá? Se o R igual a 2, aí o nosso nó central aqui estaria conectado também com esse carinha aqui, esse, e aí também aqui, né? Aí, na verdade, você pode até fechar aqui os quadradinhos aqui, porque esses caras estão a distância 2, tá? Então, aqui teria a distância 2. Será que eu peguei todos? Eu acho que sim, tá? Acho que eu peguei todos, sim. Enfim, e aí se fosse a distância 3, aí você teria mais, sei lá, por exemplo, esse carinha aqui, esses carinhas aqui, tá? Aqui. Distância 3 já pega bastante gente, né? Tá, talvez eu tenha desenhado aresta demais aqui, mas acho que é isso, tá? Se eu não fiz errado. Aí seria o R igual a 3. Na verdade, o que acontece no fundo mesmo é assim, né? Tipo, não é que você. Essas arestas aqui em verde, elas são distância 2, né? Mas se você seta o R igual a 2, por exemplo, aí você cria uma aresta direto para esses caras. Cria, né? Aí, sei lá, se você seta o R igual a 3, aí você cria arestas direto para esses outros carinhas aqui, né? Na verdade, na verdade é assim. Assim, tá? Coisas desse tipo. Então você cria. É que fica ruim de desenhar aqui, né? Mas na verdade esse carinha aqui, se for R igual a 1, você só tem assim essas arestinhas aqui. Se for R igual a 2, você tem algumas coisas mais aqui, assim, e pra cá, né? Pra cá e pra cá. Aí R igual a 3, você tem coisas que vão mais para longe ainda, tá? Então isso daqui é tipo um parâmetro do modelo, esse R aqui, é um parâmetro do modelo que assim indica assim, no fundo é só para modelar a proximidade geográfica e para você deixar meio que como se fosse um botão, assim, né? Você pode regular isso daí e ver o que acontece, tá? Sei lá, talvez você está trabalhando numa sociedade em que as pessoas são meio não são tão amistosas assim, então elas só conhecem pessoas que estão muito próximas ali, né? Não sei, tá? Você tem esse parâmetro, isso é legal, né? Ter para você regular, tá? E a parte interessante é que esse parâmetro R aí, ele indica assim, de certa forma, a homofilia, né? Você tem tendência, lembra da homofilia, né? Você tem tendência a se agrupar com pessoas que têm, sei lá, mesmas características que você. No caso aqui, quais são as mesmas características? Proximidade geográfica, tá? Claro que você pode estar falando de, sei lá, um vizinho que mora do teu lado da tua casa, ele não tem nada a ver com tua personalidade, mas geograficamente você está próximo dele. Então, isso daqui serve para você modelar a homofilia, tá? Beleza. Agora, tem outra parte importante aqui, tá? Então, nessa gradezinha aqui, né?
que é assim, você só um pouquinho. É, então, tudo bem, você tem o nó central aqui, vamos dizer se está naquela grade, né? Você está conectado aqui, vamos supor que você está conectado com esses e mais os carinhas aqui da diagonal também, tá? Isso porque é a distância, para simular a distância geográfica, tá? Mas o segundo ponto aqui do modelo de Watts-Strogatz é que você tem a questão dos laços fracos. Lembra dos laços fracos, né? A gente também já comentou aqui no curso os laços fracos, tá? É, então, assim, são laços que conectam você com pessoas que não têm a ver com você na questão geográfica, tá? Elas têm a ver com você em relação a outras coisas, tá? E aí, esses laços fracos, como é que o modelo de Watts-Strogatz faz para modelar? Ele faz assim, ó, cada nó, então, por exemplo, esse nó aqui, ele tem um link para K outros nós aleatoriamente, tá? Então, K nós aleatoriamente. Então, vai sair aqui umas arestas assim, ó, meio perdida para outras partes do grafo, tá? Quantas arestas vão sair aqui? K arestas, tá? E essas arestas aqui seriam justamente para você modelar laços fracos e para você, de certa forma, assim, atingir nós que são distantes, né? Atingir nós distantes por causa de alguma característica que não necessariamente é proximidade geográfica, tá? Então, o modelo de Watts-Strogatz é simples assim, tá? Você podia gerar por computador, tá? Basta você passar esse R e esse K, tá? Então, aqui, ó, é... aqui tem um exemplo aqui, né? Então, aqui, ó, os nós posicionados como se fosse um grid, assim, né? Tipo, todo mundo está meio que na mesma distância aqui, né? Nesse grid, para indicar a questão geográfica. E aí aqui, por exemplo, ó, aqui nesse caso aqui, você tá pegando, eu estou pegando R igual a 2, provavelmente, ou algo assim. Tá? Na verdade, não dá bem certo R igual a 2, porque daí você teria que também pegar algum carinha aqui, né? 1, 2. Mas enfim, ele só botou assim de forma a indicar, tá? De forma a indicar esses vértices de proximidade geográfica. E aqui, ó, né, o que ele fez aqui está indicando aquelas arestas que vão fazer as conexões à distância, né, a grande distância, tá? São K arestas. Tá? Então, assim, como eu falei, não é complicado o modelo de Watts-Strogatz, não é nem um pouco complicado. Tá? Você poderia gerar isso por computador aí, né? Gerar um grafo desse por computador. E aí o teorema que tem, né, que você poderia, agora que você tem essa coisa comportadinha aqui, né, assim, quer dizer, você tem uma parte que é bem comportada, que são essas conexões até os vizinhos geográficos aqui. Você tem coisas que não são tão bem comportadas, que são essas arestas que vão para outros nós aleatórios, mas mesmo assim você consegue tirar resultados, né, esperados, na verdade, né? Então ele diz que o diâmetro esperado é θ de log n. O que é o diâmetro? O diâmetro de um grafo é, é justamente assim a maior distância entre dois vértices. Tá? Então, você pega, né, te dê um grafo, né? Se você pegar um parzinho de nós, você tem a distância entre eles. Você pega um outro parzinho de nós, você tem a distância entre eles. Você pega um outro parzinho, você tem a distância entre eles. Qual que é o pior parzinho de nós? O pior parzinho de nós vai dar a distância, sei lá, 20, tá? Então, esse 20 é o diâmetro do grafo, né? Isso que a gente chama de diâmetro. Diâmetro é a maior distância, tá? Ou o maior menor caminho, tá? Entre dois vértices, tá? E aí, o teorema que eles dizem é assim, o diâmetro, né, essa maior distância do grafo, ela é aproximadamente log n, tá? Esse θ aqui vocês podem ignorar, tá? Vocês podem ignorar isso daqui, se você não viu disciplina tipo análise de algoritmos, você pode ignorar isso daqui, mas esse θ assim, é só para você dizer assim, é um aproximadamente, vamos dizer assim, tá?
Tá, e o que que significa esse log n aqui, né? Será que faz sentido esse negócio aqui, log n? Né? E faz, na verdade, faz bastante sentido, porque é, se você pega aqui, vamos supor que isso daqui é log na base 10 aqui, só para facilitar, tá? No fundo também, se você estudou análise de algoritmos, você vê que essa base aqui do log, ela não importa muito. Mas assim, vamos supor só para facilitar nosso pensamento que é base 10. Então assim, se você pega n igual a, vamos facilitar nossa vida e falar que o mundo tem 10 bilhões de pessoas, tá? 10 bilhões de pessoas. É, E aí, o que que é log de n? Tá? Na base 10, tá? Isso daqui vai dar tipo a quantidade de zeros aqui no fundo, né? Vai dar tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Vai dar 10, certo? Então, esse teorema aqui ele diz que o diâmetro esperado vai ser 10, se você está trabalhando com uma população de tipo 10 bilhões, assim, tá? O que faz muito sentido, né? Tá muito. Não é 6, né? Não é 6. Tá bom? Não é 6, né? Não é 6, mas assim. Você chegou muito próximo do 6 aqui, né? Com esse 10 aqui, certo? Talvez também lá na época do experimento de Milgram, lá se também não tivesse 10 bilhões de pessoas, talvez se tivesse, sei lá, 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas, não sei, tá? Aí diminui um pouquinho aqui, mas enfim, esse teta aqui justamente é para mexer com essa aproximação, assim, mais ou menos, né? Tá? O que é importante aqui é que ele não chegou num resultado assim do tipo, sei lá, por exemplo, ele podia ter chegado num resultado assim que chega a raiz de n. Se fosse raiz de n, já não faria. Se você pega a raiz desse número aqui, já é, sei lá, um número gigante, assim, tipo, sei lá, 10 mil ou 100 mil, não sei. Daí você fala, putz, daí não faz sentido, né? Tá? Não, mas o resultado que foi obtido aqui faz sentido, tá? É, Bom, a gente não vai ver essa demonstração aí, né? Envolveria, assim, algumas coisinhas que a gente não está muito acostumado a lidar aqui nessa disciplina, né? Mas eu acredito que não é uma demonstração complicada, tá? Lá na parte avançada desse capítulo, ele considera um modelo assim, tipo, em vez de você considerar essa grade 2D que a gente tem aqui, tá? Ele considera como se fosse no 1D, como se as pessoas estivessem dispostas assim, tipo numa linha, assim. Na verdade, ele faz até isso daqui dar uma volta, assim. Então, você vai ver uns desenhos bonitos lá, se você abrir o livro lá, que é tipo... Como se as pessoas estão alinhadas numa linha, assim, mas elas dão uma volta. E aí, tudo bem, elas estão conectadas, assim, por questões... Vamos dizer, elas estão conectadas com os vizinhos por questões geográficas. Só que daí você tem, assim, tipo, umas arestas loucas aqui, né? Que saem pra cá, saem pra cá, saem pra cá. E aí ele prova que nesse modelinho mais simples aqui, aí ele prova algo parecido com isso daqui, tá? Só que esse seria uma versão 1D, tá? Desse modelo aqui, né? Claro que a gente prefere o 2D, tá? Porque talvez tenha mais a ver com a superfície terrestre ou algo assim, né? Bom, é interessante que todo esse papo aqui ele diz respeito à superfície terrestre, né? Quer dizer, será que isso se comporta assim também para uma rede social dessas online, né? Assim, você não está assim, necessariamente conectado com as pessoas por questões da geografia. Mas eu acho que é uma certa aproximação, porque você acaba conhecendo pessoas que estão, sei lá, na mesma cidade, ou acabaram estudando com você ou trabalhando com você. Tá? Bom, uma coisa, o modelo de Watt-Strauss, então a gente viu, tá? A gente já entendeu como é que ele é, né? Mas uma coisa que é interessante de notar também, né? Eu poderia ter uma variação aqui do modelo de Watt-Strauss, né? Que ele, em vez de ele gerar K links aleatórios que saem aqui, aqueles links loucos lá, tá? Ele, na verdade, você precisa muito menos desses links, esses links que levam para longe, tá? Então, ó, na verdade, é necessário muito menos aleatoriedade para manter os caminhos curtos, tá? Então, suponha que só é permitido um único link aleatório para cada K
nós, tá? Um único link aleatório para cada K nós. Então é bem menos do que eu estava falando, porque antes a gente pegava um carinha aqui e estava falando, saem K arestas aleatórias aqui, tá? Agora eu estou falando assim, a cada K vértices, tá? Vamos dizer, K tá, sei lá, aqui assim, sai um. Aqui saiu um, tá? Então, mesmo assim, né? É... Opa. Mesmo assim, você ainda conseguiria garantir aí essa existência de caminhos curtos ou chegar num resultado próximo daquele lá do θ de log n, tá? Qual que é a explicação intuitiva disso daí, tá? A explicação intuitiva é assim, ó, se você pega um quadrado de K por K, como se fosse cintilar, tipo, um bairro ou uma cidade, tá? Por exemplo, se você pega esse quadrado aqui, ó, tá? Se você pega, se aqui tem K e aqui tem K, né? Aqui assim, a quantidade de links que saem daqui é K, né? Porque a cada, você tem K ao quadrado nós, tá? Mas a cada K nó sai um link aleatório. Então, nesse quadradinho aqui sairia um K arestas dessas loucas aí, né? E aí você pode pensar que esse quadradinho aqui, K por K, né? É tipo uma cidade ou um bairro, tá? Que tem K links aleatórios. Então, é como você estivesse considerando o fenômeno, só que a nível de cidade, ou a nível de bairro, ou a nível de alguma coisa assim, tá? Então, aí o que que acontece? Você fala assim, é como se você desse zoom out no negócio, né? Então esse quadradinho aqui vira tipo, ele se torna assim, se você desse um zoom out, ele se torna um nó aqui, saindo K links, tá? Só que daí quando você tá olhando assim lá de zoom out, você acaba tendo a mesma estrutura que você tinha aqui antes, né? Como se fosse em cada nó saísse K links aleatórios, tá? Então você consegue achar caminhos curtos entre pares de cidades. Aí você não está falando só de pessoas, mas de pares de cidades. Só que assim, dentro de uma cidade, aí você acaba usando o link de proximidade, tá? Então, mesmo você limitando bastante essa criação desses links aleatórios, tá? Você ainda consegue manter lá a questão lá do diâmetro ser logarítmico, tá? Então, o principal resultado do modelo de Watt-Strogatz aí é que assim, a pouca aleatoriedade torna o mundo pequeno. Você não precisa de muitos desses saltos aleatórios aí para as outras partes da rede, mesmo assim você ainda consegue ter aí um grafo aí que modelaria o mundo pequeno, tá?